Olá, eu sou Tereza Amorim e eu tô aqui de volta no programa Vida. E o tema dessa semana é, na verdade, uma grande pergunta. Você é neurótico? A gente vai começar pensando um pouquinho o que é a neurose e como é que ela se manifesta. Vamos tentar entender primeiro qual é o significado, como é que a gente pode entender basicamente esse processo. Primeira coisa, a gente pode dizer que a neurose é um estado de desequilíbrio. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, sente isso na pele. Qual é o momento que você não fica desequilibrado? De alguma maneira, a sua vida não sai bem da forma que você imaginou. Bom, eu acho que todos nós podemos se identificar e dizer de alguma maneira que somos neuróticos, sim. Talvez não o tempo todo, mas que em alguns momentos somos bombardeados por situações do próprio meio, né? Que de alguma maneira nos coloca num estado de desequilíbrio. O que faz com que o sujeito fique neurótico? Bom, a gente pode começar com um ponto importante. Na verdade, vivemos num campo, no meio ambiente, e existe sempre algum certo conflito entre eu e o meio. Ou podemos pensar aqui da seguinte maneira: a minha autorregulação e a regulação externa. E como é que isso funciona? De alguma maneira existem necessidades minhas que eu gostaria de satisfazer dentro do meio e necessidades externas, uma regulação que vem do meio, de alguma maneira o que as pessoas esperam de mim. Bom, muito difícil conseguir equilibrar isso tudo, mas é para isso que eu estou te convidando e a gente pensar um pouquinho sobre como seria viver dessa maneira, respeitando a minha autorregulação e ao mesmo tempo não deixando de lado a regulação externa. Vamos entender também que nem sempre a regulação externa é o que o outro está esperando da gente, mas muitas vezes o que eu estou fantasiando. Boa parte da nossa neurose começa por aí também. Mas vamos seguir e pensar um pouquinho mais o que está presente num processo neurótico. Bom, o neurótico normalmente é alguém que fica muito ligado ao passado. Ele se liga muito ao passado, cria situações, vamos dizer assim, cristalizadas para a sua vida, modos obsoletos de agir. Além disso, o neurótico tem muita dificuldade com as suas situações inacabadas, com situações do passado que não foram bem resolvidas. Aliás, esse é um tema interessante, situações inacabadas. E eu falo disso num outro programa sobre Gestalt terapia. Se você tiver interesse, vai lá e procura saber o que é exatamente situações inacabadas. Bom, mas vamos seguir em frente. O que mais que poderíamos dizer que está na constituição do neurótico? Bom, ele tem um outro grande problema. Ele mesmo se interrompe. Sim, enquanto que deveria seguir no desenvolvimento, ele está sempre de alguma maneira criando algum empecilho no seu próprio desenvolvimento. Talvez para o neurótico seja muito difícil lidar com a frustração, o que está incluído na nossa própria vida. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você espera, não é? Bom, eu gosto muito de comparar o ser humano com os bichinhos e as plantinhas. Sabe como é que é isso? Bom, normalmente a plantinha, quando quer nascer, crescer, se desenvolver, ela não cria muito problema. Quando o meio, a luz, não está propícia para o seu desenvolvimento, ela sempre procura um ajustamento criativo e ela busca essa luz, ela não interrompe o seu desenvolvimento. Para o bichinho, a mesma forma, ele está sempre buscando de alguma maneira a sua sobrevivência e ele não para se interromper. Ele, dentro do meio que ele está, ele consegue se desenvolver, não criando nenhuma atitude fóbica, digamos assim. Sabe o que acontece com a gente? A gente se interrompe o tempo todo. Muitas vezes, em cima de um obstáculo, uma pedra que você pode ter no meio da sua estrada, do seu caminho, o que você faz normalmente? Já pensou nisso? A grande maioria senta, chora, cria obstáculos, achando que não vai poder sair daquela situação. Poucos usam o ajustamento criativo. Ajustamento criativo. E o que exatamente seria isso? Seria eu me ajustar de uma maneira criativa ao meio ambiente. Como eu falei antes, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você espera. E é preciso que a gente entenda e
se ajuste de uma maneira criativa àquela situação. Você consegue entender isso? Consegue lembrar os momentos em que você teve esse ajustamento criativo? Isso é fundamental para você não se tornar um sujeito neurótico, ou pelo menos não criar situações neuróticas na tua vida. Eu convido você a praticar mais isso. Bom, eu acho que isso daqui também nos lembra e nos remete ao que eu falei antes. O neurótico é alguém que fica preso ao passado. Por que será que isso acontece? Por que será que ele fica tão petrificado, amarrado a essas questões? Talvez porque ele precisa ter uma certa certeza de que as coisas vão sair de uma maneira padronizada. Ele precisa ter a certeza e muitas vezes o controle da situação. Pensou? Você acha que às vezes você fica neurótico também, tentando controlar as coisas, querendo que elas saiam do jeito que você quer? Parece que eu tenho que te frustrar nisso. Normalmente isso não acontece. Precisamos sempre ter esse mecanismo de se ajustar. Bom, mas não só isso que o neurótico é constituído. Eu acho que existem outras coisas que a gente precisa lembrar também. O neurótico, ele tem muita dificuldade de enxergar o óbvio, que está ali na frente dele. Ele fica preso a uma visão, às vezes até do passado mesmo, e não consegue sair daquele mesmo mecanismo. É muito difícil para um bom neurótico lidar com situações novas. Você também sabia disso? Normalmente ele acha que aquilo vai criar algum tipo de ansiedade, que ele vai perder de novo o tal controle. E aí ele volta para aquele mesmo status quo. É isso mesmo, status quo. A gente pode também definir isso como a zona de conforto. Você já ouviu essa expressão? É normalmente nesse lugar que o neurótico gosta de ficar. Ele sempre tem dificuldade de lidar com algum tipo de sofrimento, dor, desconforto, qualquer coisa que tire ele desse lugar aparentemente seguro. Bem, o mundo não nos dá segurança. Temos situações novas o tempo todo. Então, eu acho que a única maneira da gente se tornar menos neurótico é nos ajustando mesmo ao meio ambiente. Bom, eu acho que a gente pode tentar aqui traçar um pouquinho o que é o neurótico. Vamos pensar então? Bom, eu falei antes que o neurótico está ligado ao passado. Ele tem dificuldade de lidar com o óbvio. Ele tem dificuldade de lidar com situações que ele perderia o controle. Além disso, ele tem muita dificuldade de lidar com as suas próprias necessidades. Esse é um outro ponto muito importante. É muito difícil para o neurótico saber exatamente o que ele quer, conseguir ter uma certa hierarquia de necessidades. Às vezes tem muita confusão na vida de um neurótico. Bom, eu acho que esses são um dos pontos que a gente pode traçar. Claro que não acaba por aí. A neurose é constituída de muitas facetas. Mas eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. E você fica com seu questionamento aí. Eu sou neurótico? Bom, a ideia aqui foi tentar desmistificar um pouquinho isso e pensar que todos nós somos um pouquinho neuróticos. E não esquenta com isso não. Você vai aprender já já a ter esse tal ajustamento criativo. Eu vou voltar com esse tema em outros momentos, mas por hoje a gente fica por aqui. Tchau!